Olá! Começamos nossa primeira live. Aê! E aí, gente, tô esperando vocês. Vamos entrando, viu? Enquanto isso, estamos aqui. Aqui não tá marcando que tá na live, não, Camila. Tá sim. Tá. É Já tem porque gente os outros- entrando. A Sinara. Olá! Oi, Sinara. Olha aí, tô inaugurando o meu presente, viu? Tem outra pessoa que eu não consegui ler. Aqui não tá aparecendo que tá na live. Luísa Petit. É minha filha. Oi, Lu! Oi, meu amor. Cadê? Por que não tá aparecendo aqui? Ó, já tô compartilhando no direct. Agora sim. O Melo. Oi, Melo. Olha, vocês têm que ficar até o final, viu, gente? Na próxima, vocês vão ser convidados a participar. Tu vem, né, Melo? Diga aí. E aí, hoje a gente vai falar... Hoje a gente vai falar um pouco sobre como a arquitetura moldou a nossa vida, né? E como que a gente chegou até aqui com a 26, eu e a Vitória juntas, né? Vamos só aguardar mais uns 2 minutinhos pra gente começar mesmo a contar um pouco da nossa história. Eu espero que isso mostrem pra vocês, porque, assim, acho que alguns conhecem a gente mais no âmbito profissional, outros mais no âmbito familiar, mas eu acho que a gente acaba conversando muito pouco sobre as coisas que estão fora do contexto ali. E acabam que também não sabem assim, o nosso dia a dia, um pouco da nossa trajetória. Então a gente separou esse tempinho para falar um pouco, né? Contar um pouco da nossa história. E o quanto que a arquitetura é uma profissão desafiadora em vários aspectos, né? Exatamente. Ela é desafiadora no sentido de conhecimento, porque a arquitetura é uma profissão, acredito eu, e uma das profissões que mais demanda conhecimento para a gente poder atuar bem e poder dar um bom resultado para os nossos clientes. E também como foi esse processo de amadurecimento que a gente teve lá do começo para sermos as arquitetas em transformação Que a gente continua sendo, né? Sempre, né? Sempre aprendendo, Todo sempre, dia. sempre buscando novos conhecimentos para a gente trazer para a nossa vida. E estamos ainda no processo de evolução. A mamãe entrou. Oi! Muito obrigada aí a todos que estão participando. É para ficarem por aqui, tá? Então podemos começar? Então, assim, o tema da nossa live hoje é a nossa primeira live, na verdade. Eu espero que ela nos traga assim um pouco mais de tranquilidade pra gente fazer novas Não tá sendo um desafio, a gente tá um pouco nervosa. Quem me conhece sabe que eu sou muito nervosa para essas coisas, mas eu adoro desafios. Então eu topei, estamos aqui. É aquela coisa assim, a gente decidiu fazer com medo, mas vamos com medo mesmo. Exatamente. Mas assim, esse mês de julho é um mês de comemoração do aniversário da 26. Então a gente pensou que no nosso 26, na 26 desse mês, a gente contasse um pouco da nossa história. E aí decidimos falar um pouco sobre a arquitetura que nos trouxe até aqui, né? Como que
a arquitetura moldou as nossas vidas e está moldando até hoje. E de onde veio, né? O que a gente percorreu para a gente chegar até aqui e também visualizando um pouco do futuro que eu sei que é grandioso. Então, eu e a Nádia, a gente se conhece desde de muito tempo, né? A gente tem uma prima em comum, a Anastásia, que foi o nosso elo, a nossa ponte. Quando eu fiz arquitetura, na minha cabeça sempre foi uma certeza, né? Então eu tinha aquilo como uma certeza para mim, mas eu não sabia dos desafios que era essa profissão. E eu já sabia desde o ensino médio. E o que foi assim que tu olhou e decidiu que seria arquiteto? O que foi que aconteceu? Eu achava curioso a questão de você criar, né? Então essa coisa da arte, para mim era algo que eu queria, que eu achava que eu tinha aquela vontade de fazer. Então, desde quando eu estava ali no ensino médio, eu tinha essa certeza. E quando eu fiz, aí ali se confirmou. E ao longo da minha vida assim, profissional, eu sempre procurei algo que fosse mudar a vida das pessoas. Então, a arquitetura eu vejo como transformação, né? Você ali chegar e mudar o cotidiano daquele lugar, mudar a vida das pessoas que estão vivendo naquele contexto. Quando a gente conversou desde o início, esse propósito se encaixou muito bem. Então, desde o início das nossas primeiras conversas, eu via que muita coisa do que eu tinha na minha mentalidade, a Nádia também tinha. E foi aí que a gente foi se descobrindo que a gente tinha tanto os mesmos pensamentos, a forma de ver a nossa profissão, como proposta, aquela vontade de fazer além, né? Não só algo técnico, algo material, né? A minha história foi um pouco diferente, assim, da percepção da arquitetura, né? Ah, Maria Eduarda! Oi, Maria! Quem é? Gente, minha família tá toda aqui, viu? Muito bem, tô gostando de ver. Oi, Francisco! Oi, Francisco! Então, assim, pra mim foi um pouco diferente. Eu nasci... O Thiago também entrou. Thiago, é pra tu assistir aqui, Thiago. Pra mim, eu nasci numa cidade do interior, né? Uma cidade colonial. Então, a minha referência de arquitetura é aquela arquitetura colonial portuguesa. Eu viajava para alguns lugares quando eu era criança, mas eu ainda não tinha tido aquele olhar de percepção das mudanças da arquitetura o que aquilo traria assim de diferente na minha vida. Aí fui estudar em Teresina, no Colégio das Irmãs, e um dia eu estava na casa de alguém, acho que de alguém que estava comigo fazendo um trabalho, e essa casa era uma casa contemporânea, grande, de andar, com escada, assim, bem diferente. Não que eu nunca tivesse visto, lógico, mas só que naquele momento eu andei por uma arquitetura que eu percebi algo diferente. Nesse momento, eu estava no início da minha adolescência, e aí eu parei para olhar ao redor e perceber como que era aquela solução que era diferente da que eu estava acostumada a ver. E aquilo eu achei assim, cara, que interessante, que coisa legal, né? E a partir daí eu comecei a prestar atenção e a perceber a arquitetura e o quanto que aquilo alterava o entorno, alterava a forma que as pessoas usavam aquele ambiente, enfim, eu comecei a perceber que cada solução ela trazia algo
diferente, um aspecto diferente, um uso diferente, uma concepção, um estilo arquitetônico, uma cor, um formato, um design. E eu sempre gostei muito dessa parte artística, né? Porque muitas pessoas olham a arquitetura muito mais como arte do que como técnico, né? E nesse momento eu olhava a arquitetura ainda muito mais como uma parte artística. O Myron. Oi, Myron. Ah, oi ali, ó. E eu fui, achei assim muito bacana. Mas eu não tinha decidido que eu seria arquiteta. Porque nesse momento eu nem sabia direito, assim, não conhecia direito a profissão arquitetura. Mas eu achava aquele mundo super interessante. E aí depois, né, quando fui fazer vestibular, foi que eu decidi realmente que eu faria arquitetura, que era uma coisa que me chamava muita atenção e que eu queria conhecer melhor, eu queria vivenciar aquele mundo. E aí quando entrei na faculdade eu descobri que realmente era aquilo que eu queria para minha vida, né? E também descobri que a arquitetura tem muito a ver com a arte, mas tem muito mais a ver com a parte técnica, né? Em comunhão com a artística. Então, quando você fala assim, arquitetura você sabe desenhar, não precisa saber desenhar, mas tem que ser muito criativo. E a faculdade é um mundo, mas ela não nos prepara totalmente para a nossa vida profissional. Quando a gente sai da faculdade, a gente ainda tem ali vários desafios, entre eles empreender, né? E que a gente vai descobrindo coisas novas todos os dias. Então, são desafios. O empreendedorismo ainda, né? A faculdade não nos prepara para esse momento. Eu me formei arquiteta, mas eu trabalhei quase a vida toda como autônoma, né? E não olhava o meu trabalho como uma empresa, como uma estrutura, como uma equipe que tinha que ter separações de setores e que aquele dinheiro era da empresa e não meu, né? Que tenha o lucro, enfim, tem um monte de gente por trás para que a gente possa fazer o nosso trabalho da melhor forma. Hoje nós temos, né, nossa consultora lá do Sebrae, nós temos a Camila que faz o nosso marketing, temos os nossos arquitetos que trabalham com a gente, maravilhosos, que o Melo e a Maria estão aqui na live assistindo, né? Enfim, eu e a Vitória somos as proprietárias, sócias proprietárias, e dividimos a parte da gestão do escritório, então a gente faz trabalho administrativo, enfim, marketing, comercial financeiro, né? A parte de estruturar isso para que possa tudo funcionar da melhor forma possível. E ainda estamos aprendendo, porque ser empresário também não é fácil. Então a gente juntou duas profissões difíceis numa, né? Arquiteta e empresário. Exatamente. Já não bastava ficar doida só. Enfim. E os nossos mundos se cruzaram quando eu estagiei com a Nádia. Então eu fazia arquitetura, a nossa prima me falou de mim para ela, né? Ela já me conhecia, mas falou que eu estava cursando arquitetura. É porque pode não parecer, mas eu me formei em 2004, então quando a Vitória entrou na faculdade eu já era arquiteta. E aí, no período que ela estava cursando a faculdade, ela veio estagiar comigo, foi minha primeira estagiária. Tá? Então foi muito legal, foi uma experiência muito boa. E ao mesmo tempo, mas naquele momento eu ainda vivia esse olhar de arquiteta autônomo. Essa coisa de transformar a arquitetura em uma empresa foi uma coisa nos últimos anos, né, Vitória? Foi. Quando a gente realmente se tornou sócia, que a gente foi transformar a nossa empresa, sair de um escritório para uma empresa de arquitetura. E aí isso é um desafio muito grande nos dias de hoje, precificar, acho que é um dos desafios maiores da arquitetura,
é a precificação dos seus projetos. E é uma coisa que acho que o mercado sofre muito por conta disso, né? A falta de precificação adequada. E não só isso, né? Mas eu acho que esse é um ponto inicial, assim, que precisa de um olhar mais firme, né? De repente, o nosso conselho trazer um pouco mais de formação com relação a isso. E lá atrás, a Vitória já tinha sido minha estagiária e eu decidi que eu usava o meu nome no meu escritório, Nádia Teixeira, mas eu decidi que eu queria que minha empresa, mesmo ainda não sendo uma empresa, eu queria que um dia ela se tornasse uma empresa e que eu não precisasse estar à frente da empresa. Então eu queria tirar o meu nome da frente e criar um novo nome, para que outras pessoas pudessem agregar valor à marca e não ficar exclusivamente, né, com a minha cara. E aí foi quando veio... Visualizava 26 grande, né? já começou a visualização dela muito grande. E aí veio o nome 26 Arquitetura. E aí é uma curiosidade que quando foi criar o logotipo, né, a identidade visual, a Rebeca, que é uma pessoa incrível, arquiteta, também trabalha com isso aqui em Teresina, ela escreveu o nome 20 e colocou o número 6 no final. Quando ela me mandou a primeira arte, que eu vi assim, nossa, tirei meu nome, né? Mas aí quando eu vi o 20, aí NTE, eu disse, nossa, meu nome ainda continua aí. Mas vai ficar assim. E aí, só que tinha assim, né? Tem o Vi, que a gente não sabia, mas já estava escrito aí, a Vitória, né? Então, e nesse tempo a gente ainda não era sócias. Não, isso foi muito anterior. Isso foi anterior. O nome 26 foi anterior à sociedade, né? Sim, a Vitória ela já foi predestinada, eu nem sabia, a história já estava escrita, sem a gente nem saber, e ela foi se contando, né? E aí eu deixei assim, não, 26 é o aniversário do meu pai, então eu nunca falei pra ele, mas agora vocês estão sabendo. Então, Anastácia entrou. Eu achei muito legal. Oi, essa Naná. coisa do... Cadê você? Dá um oi aí. Né? Nosso elo, né? Anastácia. E aí, quando veio o nome 26, eu achei que fazia muito sentido, né? Porque tinha as iniciais do meu nome, tinha um VI lá que naquela época eu não fazia ideia do que era, mas que eu sabia que em algum momento ele ia surgir. E o 26 é o aniversário do meu pai. E aí eu achei que pois vai ficar assim, não mudei. E até hoje a nossa identidade visual é a mesma, né? Todo mundo ama. A gente já discutiu muito a possibilidade de estar evoluindo ela e temos planos para fazer isso agora. Fazer um rebranding, já que a marca já evoluiu, nossa mentalidade também já evoluiu. E tudo isso nos direciona a mudanças também no logotipo. Isso, porque lá quando surgiu, trabalhava muito com residencial, eu queria uma marca muito feminina, delicada, né? E é o que o 26 passa, né? Uma marca feminina e delicada, no sentido de trazer a força do feminino, né? E aí, só que hoje, depois que a Vitória entrou na sociedade, eu já tinha aberto o CNPJ e eu vi que eu precisava de alguém para me ajudar, para me fazer me concentrar no que eu precisava, para somar forças e fazer a 26 crescer. E aí a Vitória surgiu. E aí eu fui lá, Vitória, vamos lá. Adulei ela, passei um mês lá adulando ela. Mas aí até que ela aceitou no cansaço. Não foi, Vitória? Foi. Pois conta aí. Não. Eu não lembro dessa história. Ela fala que foi no cansaço, não.
Eu não lembro de ser no cansaço, não. Então fala aí. Eu fiquei surpresa com o convite, porque imagina, eu tinha estagiado com a Nádia, então teve aquele momento. E aí, anos depois, um convite desses, nossa, eu fiquei feliz. E visualizava como um desafio, mas eu gosto de desafios. Então, aceitei, obviamente. Mas eu acho que é porque ela aceitou na cabeça dela, mas esqueceu que ela Foi. tinha que me falar. Eu acho que foi isso. Será? Será? Eu não duvido. Mas aí eu vi, isso a gente nem tinha pensado, né? Depois que a gente conversando, a ficha caiu. Gente, eu vi do 26 e a Vitória. Vitória. Então ela já era pra ela fazer parte desde o início e a gente não sabia. E tá dando muito certo. Acho que Deus prepara, né? E Ele foi preparando esse tempo, preparando a 26, as pessoas que estão chegando, nossa equipe que é maravilhosa. E a gente acho que cresceu e mudou muito nesse tempo. A gente somos duas curiosas, duas que gostam de aprender coisas novas, então a gente está sempre buscando novos conhecimentos e olhando para outros ou tentando visualizar novas ideias. A Nádia é ideia boa toda hora. Aí é esse problema, porque é muita ideia para selecionar uma, mas assim, E aí, depois que a Vitória entrou, que a gente já tinha o nosso CNPJ, aí a Vitória veio, entrou como sócia, eu tinha uma pessoa ao meu lado que eu confiava e que estava ali dedicada tanto quanto eu à empresa, a fazer a empresa dar certo, a empresa crescer. Naquele momento, eu tinha fechado o meu escritório físico e estava trabalhando em home office. E aí a Vitória veio, eu disse, Vitória, a gente está num momento em home office, mas é momentâneo. Daqui a pouco a gente retorna, né, para um local, a gente vai escolher um novo escritório e tal. E aí nesse meio tempo entramos numa mentoria de negócios. Conhecemos pessoas espetaculares que até hoje são nossos amigos, nossos parceiros. E evoluímos muito a nossa mentalidade, né? Meio que a gente descobriu um mundo novo que até aquele momento a gente não tinha um entendimento, um conhecimento, uma percepção do que realmente era aquilo e do que aquilo poderia fazer pela nossa empresa. E tudo que a gente aprendeu, a gente decidiu colocar em prática não só na nossa empresa, mas também nos nossos projetos, para os nossos clientes. E a gente começou a olhar para os nossos projetos com um olhar mais estratégico, com um olhar, né, de negócio, com um olhar já olhando para o futuro, tentando entender como que aquela empresa era, para que caminho que ela iria caminhar, para que direção, qual era a identidade dela, quais eram as forças. Isso a gente já fazia naturalmente, achando que era coisa natural de qualquer escritório de arquitetura. E aí, na mentoria, a gente teve que olhar para dentro, entender quem éramos nós, o que a gente fazia de melhor, né, quais eram os nossos diferenciais. Porque quando você está no automático, todo dia trabalhando, fazendo, como a Vitória falou, de estar sempre implementando coisas novas, aprendendo, crescendo. Então, cada projeto que a gente faz é melhor que o anterior. Então, tem algo a mais, tem algo novo que a gente não sabia, mas que tudo que a gente aprende a gente coloca em prática nos nossos clientes. E aí a gente viu que isso era um diferencial, né? A gente entendeu que o nosso diferencial era esse nosso olhar, essa nossa abordagem, que não era uma abordagem tradicional dos escritórios de arquitetura, que eu achava que era normal, que todo mundo fazia do mesmo jeito. E quando a gente entendeu que isso era o nosso diferencial, a gente foi parar para analisar qual que era o nicho que mais se beneficiaria com o nosso olhar, né? Então a gente começou a entender
a gente foi analisar como que era a nossa abordagem, o que a gente poderia fazer de melhor, o que a gente traria, onde a gente traria mais resultado. E aí foi que esse lado empresarial ficou cada vez mais forte. Acho que foi natural. Acho que a gente foi se descobrindo de uma forma muito natural. As coisas, o nicho ele apareceu de uma forma natural. Porque quando a gente começou a mentoria, a gente não tinha um nicho específico. Então foi ali que a gente conseguiu visualizar qual o caminho que a gente ia seguir. Hoje a 26 trabalha com reposicionamento estratégico de negócios porque a gente se apaixonou por essa área. A gente vive isso aqui no cotidiano, vive tentando melhorar os processos e trabalhando em todo o empreendimento, né, como um todo. Fazendo o nosso próprio reposicionamento. E nisso aí a gente viu que a gente poderia fazer isso nos nossos clientes, para empresas. Exatamente. Porque a gente começou a olhar e ficar assim, fascinado por esse mundo. Então, parece que a gente só enxergava isso na nossa frente. E quando a gente entendeu que o nosso nicho era empresarial, a gente ainda demorou alguns meses para entender o nosso subnicho, que era esse reposicionamento estratégico de marcas. Mas assim, foi natural, né? Não é que a gente escolheu um caminho, ele meio que já estava escolhido, só que a gente não tinha percebido de imediato. Então foi olhando para dentro que a gente conseguiu entender o que a gente precisava externar, o que a gente precisava fazer e quem era o cliente que a gente queria atender. E hoje acho que a gente consegue passar isso nos nossos projetos. A gente tem um olhar para o negócio, a gente tem um olhar para o empresário, para as suas dores, a gente tem um cuidado, uma preocupação nas nossas soluções para que aquilo resolva o dia a dia daquela empresa. Então, todas as estratégias e os pensamentos são formados para a gente caminhar para isso, né? Resolver os problemas e estratégias para que aquela empresa possa mostrar da melhor forma o seu espaço físico, para que ela possa atender da melhor forma, para que as pessoas que trabalham ali trabalhem da melhor forma. Então, é sempre nesse sentido. A gente traz a essência da empresa à tona, né? E junta, né, a marca com a sua essência, a sua história e o seu posicionamento. Então a gente faz uma mescla de tudo isso para alcançar o melhor projeto, né? Fazer aquilo que a imagem realmente que aquela empresa ela precisa se apresentar, como que ela precisa se apresentar e já olhando para o futuro, né? Não olhando só para o presente, porque uma empresa como nós, seres humanos, ela evolui. Ela começa de uma forma e ela vai caminhando. É como um bebê que vai crescendo e amadurecendo. Então, ela vai sofrendo mudanças ao longo do tempo. Então, e é natural que isso aconteça. Então, de tempos em tempos, toda empresa ela precisa passar por esse reposicionamento, né? Tem empresas que vai precisar passar a cada 10 anos, outros a cada 5 anos, enfim. Mas não tem uma data certa, mas de acordo com a evolução da empresa, quando aquele espaço físico, né, não consegue mais comunicar o que a empresa é naquele momento, é o momento de parar e rever tudo, né? Então, rever o seu posicionamento, rever o seu espaço físico, rever os caminhos que ela está se direcionando para poder achar a resposta certa e tomar as melhores decisões. E a gente está aqui para isso, para ajudar as empresas a tomarem as melhores decisões e se mostrarem da forma com que ela deve se mostrar, para elas serem que elas são. E já visualizar daqui a alguns anos, né? Também é importante. É um investimento, né? Então, visualiza e resolve os problemas, mas já visualiza daqui, como é que vai estar daqui a 5, 10 anos. Então, já tem que ter todo um planejamento e um olhar para o futuro. E aí, hoje, né,
retornar ao mercado de trabalho após alguns anos fora de Teresina, como vocês seriam abordagem? Muito legal, né? Uma ótima pergunta, né? Como voltar ao mercado, né? Que está há alguns anos afastado. Primeiro, é fazer a mesma coisa que a gente fez, né? Olhar para dentro, se entender, porque você não é mais a mesma pessoa que você era quando você atuava no mercado, né, aqui em Teresina. Então hoje, quem está perguntando é a Sinara, minha irmã. Então hoje você é mãe, você é esposa, você tem outras experiências, outras prioridades. E é natural você querer voltar a retomar a sua carreira. Só que aí você tem que parar para ver se a mesma forma que você atuava antes faz sentido para você hoje. Talvez não, talvez sim, né? Eu tenho certeza que você, como uma profissional incrível que você acharia emprego rapidamente em qualquer clínica. Mas eu acho que você não teria mais o tempo que você tinha disponível, porque você não tinha filho. E você também, como a sua profissão demanda muito do seu esforço. Eu voltaria para dentro de você para entender o que te motiva, o que te faz bem, o que é que você gosta, os seus interesses reais, e ver toda a sua expertise e transformar isso num negócio que talvez não dependa só de você, que você possa criar uma empresa, contratar funcionários, criar serviços com o seu olhar. E a gente está aqui para lhe ajudar. Nossos clientes da Select, obrigada. Obrigada. Foi um projeto que a gente fez que foi com muito carinho, né? O resultado foi espetacular. Também adoramos trabalhar com vocês. Ainda estamos executando. Sim. Não nos deixe de informar o andamento da obra, que a gente gosta de estar por dentro. Então, ela quer, voltando ali aquela resposta, né? Ela falou que quer montar um consultório apenas com terapia manual. Muito bom. E eu acho que aqui em Teresina esse mercado é bem amplo. Tem muitos locais muito bacanas hoje, pontos comerciais que você pode alugar, tem locais específicos de atendimento só de área de saúde. Então, não é uma coisa difícil de retomar, não, tá bom? Mas mesmo que seja um consultório de terapia manual, acredito que você vai precisar ter esse olhar, né? E você vai passar um tempo morando fora, vai ter muito tempo para você analisar a sua vida, o que você quer de verdade, para quando você retomar, já retomar com os planos bem encaminhados. E a gente pode aí durante esses momentos, quando você tiver um pouco mais de clareza, a gente pode ir conversando para você, quando voltar, já estar com tudo montado, tudo preparado e com o seu plano estratégico já pronto, só para você executar. Vai ser um prazer. Com certeza. Tem mais alguma coisa? Pronto, gente, assim, esse novo momento da 26, nós estamos sempre evoluindo, sempre tentando aprender cada dia mais sobre esse mundo empresarial, sobre como os negócios eles estão se formando hoje em dia, como que as coisas funcionam, porque com a internet, com a IA, depois da pandemia e veio a IA agora, tudo mudou, assim, tá mudando muito rápido. Então, as formas de trabalho, de fazer negócio hoje é muito diferente de como se fazia há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, temos que estar o tempo todo atualizados, temos que estar sempre olhando para o que está vindo, para o futuro, para que a gente consiga antecipar as soluções, né? E não criar uma solução que, quando for executada, ela já está
ela já não serve mais, né? Então a gente tem que estar o tempo todo estudando, atualizando, fazendo cursos, né? Fazendo mentorias. Então quem é empresário não pode ficar acomodado, né? Não só a gente que trabalha com projetos empresariais e reposicionamento de marca, mas todo empresário tem que estar o tempo todo buscando o conhecimento. Eu não tenho como sair, a internet está aí, toda hora alguém está fazendo uma live, tem um podcast, tem um curso gratuito, ou pode fazer um curso à distância, online, enfim, não tem desculpa para não estar atualizado, tá? Então é muito importante estar sempre estudando o mercado, sempre estudando quem é o seu cliente, né? Quem é o seu cliente? É criança, é adolescente, é o adulto, é família, é idoso? Quem é o seu cliente? É a classe baixa, classe média, média alta, classe alta? Quem é o seu cliente? Então, tudo isso você tem que entender quem é ele para poder montar a sua estratégia de negócio. Tem que pensar nessa questão de seu cliente hoje. Ele é aquele cliente que ele compra como é que? Compra na Shopee, né? Enfim, compra no TikTok Shop, ou é um cliente que ele quer falar com você presencialmente para fazer o negócio, né? Isso aí, mais as pessoas mais velhas, eles não vão entrar na internet para fazer pesquisa de preço, mas o filho dele ou o neto dele vai, tá? E assim, quem é o perfil do seu cliente? Ele está mudando, as pessoas novas que estão chegando são essas pessoas que já estão ali perguntando para a IA, tá trocando o Google pela IA, porque é o que está todo mundo fazendo hoje. E não precisa ser adolescente para fazer isso, né? Então, a gente tem que entender qual é a forma que os nossos clientes, eles fazem as suas pesquisas, fazem as suas compras, né? Ele demora para tomar uma decisão ou é uma decisão rápida? Ele olhou aqui, viu uma promoção na internet e comprou? Não, ele vai lá no shopping, entra na loja e compra. Quem é o seu cliente? Então, tudo isso tem que ser pensado para poder tomar as melhores decisões. Tá bom, gente? Então, assim, a 26... E falar um pouco dessa questão do cliente, porque tudo comunica. Então, desde o cliente, quando ele vai entrar no seu site ou no seu Instagram, ou vai na sua loja, aquilo comunica tanto as artes que estavam no Instagram quanto o seu espaço físico. Isso está alinhado? Quando ele chegar na sua loja, está alinhado com o que ele vê na internet? Então, toda essa preocupação que o empresário tem que ter, um cuidado, para que esteja comunicando da forma correta para o cliente que ele quer atender. Todas as pontos de contato do seu cliente, eles precisam comunicar a mesma coisa. E o que são esses pontos de contato? Pode ajudar aí, Vitória? Quando ele entra no seu site, quando ele vai lá no seu Instagram, quando ele vê um portfólio seu, quando ele vai no seu espaço físico. Então, tudo aquilo comunica a marca. Até quando fala no WhatsApp, quando faz uma ligação, como tá lá no Google, né? Enfim, todos os pontos de contato. Quando passa na frente, assim, olha a fachada da sua empresa, eles precisam estar alinhados, a comunicação ela precisa estar alinhada. Porque se em algum local esses pontos de contato, eles não está alinhado, isso chama de ruído de comunicação. E aí, dependendo desse ruído, se for muito grande, as pessoas perdem a confiança. Então, quem te conhece, que já sabe que você é um bom profissional, que você é uma empresa idônea, que cuida muito bem daquilo que você faz, dos seus clientes, mas quem não... Aí continua ainda comprando em você. Mas assim, quando vê uma outra empresa maior, com mais recursos, mais isso, mais aquilo, ele vai te trocar também, né? E o cliente que não te conhece, ele nem entra. Ele não vai pedir nenhum orçamento. Então, a nossa preocupação é exatamente isso, né?
alinhar todos esses pontos de contato. Porque hoje a gente se preocupa muito com as redes sociais. E, claro, tem que se preocupar mesmo, né? Mas não é só ela, não é só as redes sociais que elas se comunicam. Já pensou o teu cliente, olha lá, as redes sociais lindas, tudo lindo, maravilhoso, os vídeos muito bacanas. E aí decide ir presencialmente na sua empresa. E a sua empresa tá lá toda suja, desorganizada, ou tá com a imagem completamente distorcida do que ele imaginou que seria. Então ele vai pensar assim, nossa, eu tô no lugar certo, né? Será que eu vou comprar aqui nessa loja? Porque ele tá me vendendo uma coisa aqui nas redes sociais, mas quando eu cheguei aqui não tem nada a ver. Então será se eles são uma empresa, né? Uma boa empresa? Então ele vai se questionar. Isso é natural do ser humano, qualquer um vai questionar. Então, alinhar esses pontos de contato é uma das coisas mais importantes, além da administração do seu negócio, né? Então, eu queria agradecer, já estamos quase 1 hora de live, conversamos muito, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada a cada um que participou, né? Estamos muito felizes. Nossa primeira live, né? E assim, estávamos muito nervosas, mas até que foi mais fácil do que pareceu, né? E assim, a gente quer só convidar, né, a todos para virem aqui na 26, marca um cafezinho com a gente, vem tirar suas dúvidas, vem falar do seu negócio. Estamos aqui abertos para quem quiser vir e que a gente possa transformar o seu negócio e fazer vocês crescerem muito mais. É isso, estamos aqui. E obrigada. Obrigada a todos, viu? Foi muito, muito bacana mesmo.